Olha o tio de novo aqui com mais uma aula de história, onde nós vamos aprender, aliás, começar revisando um pouquinho, tá bom? E em seguida vamos aprender mais sobre a história do Brasil, a parte que fala do final do governo de Dom Pedro I e do início da regência. Vai entender o que é regência, tá bom? Então olha só, eu vou dar umas dicas logo de início para facilitar vocês na questão das atividades do livro, tá bom? Tem as atividades aí do livro, da qual nós vamos ter que responder, né? E essas atividades vai falar sobre desde a vinda da família real portuguesa para o Brasil até a saída de Dom Pedro I do comando do Brasil, tá bom? Então, tem questões aí que vai perguntar para vocês, por exemplo, qual o motivo dessa vinda? Vocês já devem estar sabendo, né? Qual o motivo dessa vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808? Vieram fazer turismo? Não, né? Eles vieram, digamos, estrategicamente, fugindo das guerras europeias, né? Eles vieram fugindo das guerras na Europa. As guerras impressas ou imprimidas por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte fez um rastapé danado na Europa e expulsou muita gente de seus países, né? E Portugal foi um desses países que era aliado da Inglaterra, e a Inglaterra era inimiga do Napoleão, e o Napoleão comandava a França. Por isso que o rei de Portugal veio com toda a sua família para o Brasil, sobre a custódia da Inglaterra, sobre a proteção inglesa, né? Então, o que foi, digamos assim, que a Inglaterra fez com a França, ou que a França fez com a Inglaterra para ocasionar isso, né? A França criou o chamado bloqueio continental contra os ingleses, né? Que nenhum país da Europa poderia fazer comércio, ter nenhuma relação econômica com a Inglaterra, e assim ela ia sufocar os ingleses. Só que Portugal era aliado histórico dos ingleses, e acabou que por essa razão os portugueses não poderiam escolher entre França e Inglaterra, era melhor ter que escapar mesmo de Portugal, né? E algumas questões também vai falar sobre a participação dos ingleses nessa transferência. Os ingleses apoiaram em tudo, apoiaram o rei Dom João em todos os aspectos, né, dessa transferência da família real para o Brasil, dando proteção, dando todas as condições que os portugueses pudessem ter quando chegassem aqui, né? Então, quais foram, digamos assim, as transformações que aconteceram no Brasil? Em primeiro lugar, Dom Pedro não veio sozinho com a família dele, veio com a corte, um monte de gente, uma corte enorme de portugueses. Chegando aqui, eles iam desalojando as pessoas no Rio de Janeiro, né? Desalojando, desocupando as casas para que as cortes pudessem se alojar naquelas casas ali. Começou já. Nosso país já começa com essa, digamos, imposição de uma elite, né? Vamos colocar nesses termos. Olha só, a capital ela deixa de ser Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro, né? O Brasil já teve 3 capitais: Salvador, Rio de Janeiro, e hoje nós temos a cidade de Brasília. Muito bem, muito bem. Quais os partidos políticos que estavam aqui, né, nesse período? O Partido Português e o Partido Brasileiro. Logicamente, o Partido Brasileiro queria que o Brasil continuasse avançando no modelo liberal de economia, enquanto que o Partido Português desejava que o Brasil voltasse a ser uma colônia, que o Brasil tinha deixado de ser colônia com a vinda da família real. O Brasil não era mais colônia, agora era um Reino Unido a Portugal, tá bom? Reino Unido a Portugal e Algarves, ok?
e tiveram muitas revoltas. Na atividade de vocês vai perguntar o que foi a revolta de Pernambuco, né? Você vai colocar que foi uma revolta contra as péssimas condições que o povo nordestino estava passando, o abandono, né? E em Pernambuco havia um desejo muito grande do pessoal se libertar, né, do restante do Brasil. Havia um desejo muito grande do pessoal proclamar uma república ao modelo que aconteceu na França, né? Tanto é que o pessoal de Pernambuco eles gostavam muito daquelas ideias iluministas, que nós já tivemos a oportunidade de ver em algumas outras vezes, né? Ideias perigosas, enfim, né? O que mais fala mais? Qual outra dica que o tio pode dar para vocês? Vamos ver. O Dom João chega um momento que ele é obrigado a voltar para Portugal. E ele queria levar o Pedrinho também com ele, né? Só que ele imaginou, se eu for obrigado a voltar para Portugal, eu tenho que deixar aqui alguém. E ele resolveu deixar o filho dele, né? O Pedro. E ele foi para Portugal porque o pessoal lá estava exigindo, ou ele voltava ou ele perdia o reino. Porque houve uma revolução na cidade do Porto, para transformar Portugal num reinado, numa monarquia parlamentarista. E precisava de um rei. Ou ele voltava, o pessoal lá escolhia outro. Então ele imediatamente resolveu voltar e garantir os dois reinos para si, né, para a família dele. E Dom Pedro ficou aqui. Mas o tempo passou e o pessoal exigiu que Dom Pedro também voltasse, né? E o Brasil, se o Dom Pedro saísse, o Brasil retornaria a ser uma colônia. E isso os brasileiros não queriam mais. E o Partido Brasileiro começou a articular e colocar na cabeça do Dom Pedro para que ele ficasse aqui, porque todo mundo gostava dele, queria ele aqui. E o Dom Pedro, comovido com a situação, resolveu ficar. Diga ao povo que fico, né? Se é para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Ele ficou como o dia do fico, né? O ano era 1822. E Dom Pedro acaba que proclamando, assinando o documento, juntamente com a imperatriz Leopoldina e alguns ministros, um documento que libertava de vez o Brasil das amarras de Portugal, né? Como ele gostava de dizer, amarras de Portugal. Então, o Brasil torna-se um país independente. Portugal reconhece essa independência em troca de um pagamento de indenização, né? Enfim, aí os ingleses emprestam dinheiro para os brasileiros pagam a indenização e fica todo mundo devendo à Inglaterra, né? Portugal paga a Inglaterra depois, enfim. Essas aí são algumas dicas que o tio está dando para vocês. A gente também vai estudar muito isso aqui ainda, constituições, né? Tem que compreender muito bem o que é isso. São as leis de um país. Importante demais, muito importante. Nós temos aí o poder, os três poderes que são assegurados pela Constituição, né? Que são aqueles velhos poderes que o tio sempre fala para vocês, que até na idade adulta vocês vão precisar saber desses poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Na atividade de vocês tem questões que falam dos poderes aí, viu? Tem questões que falam a respeito deles. Então, você tem que compreender, dar digamos assim, uma definição bonitinha para cada um deles. O legislativo é o que cria as leis, o executivo é o que faz as leis funcionarem e o judiciário é o que faz o julgamento. Se tiver alguma coisa errada, ele anula essas leis, ele faz uma fiscalização. São os juízes, né? Os juízes que fazem essa fiscalização das leis. Então, gente, olha só. Se a gente perguntar para vocês, por exemplo, se a independência do Brasil foi uma conquista ou um acordo político, é melhor vocês colocarem como um acordo político, tá? Não exatamente assim uma conquista popular. Foi uma conquista de uma elite, mas foi um acordo político. Tá bom? Se a gente perguntar para vocês, por exemplo, o Brasil hoje é um país independente, vocês coloquem que sim, politicamente ele é independente e tem autonomia para isso. A República do Brasil, ela é autônoma, viu? Ela tem soberania para dizer que é independente.
Economicamente, talvez não tanto, mas economicamente nenhum país realmente é independente. Mas politicamente, o Brasil é um país, sim, independente. Tá bom? Por que é que Dom Pedro I desiste de ser imperador do Brasil? Teve um motivo, não teve? Por que é que ele não quis mais ser imperador do Brasil? Qual o motivo? Simplesmente porque ele estava, digamos, com o poder moderador muito em alta e a população não estava mais gostando de como ele governava o Brasil. Viu? Então ele governando do jeito que ele queria, não tinha mais como ele, digamos, atrair a atenção popular. E os brasileiros não estavam mais dando a mínima para o Dom Pedro I. E resolveram então, digamos, fazer muitas greves, muitas manifestações para o Dom Pedro sair do Brasil. Teve uma briga entre brasileiros e portugueses que moravam aqui no Brasil, chamada Noite das Garrafadas, né? Em que o pessoal brigou pra caramba e tal. Enfim, fato é que Dom Pedro I foi embora para Portugal, deixando aqui o seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos de idade. Vamos ver o que é que acontece depois disso. E foi exatamente o que aconteceu. O Pedrinho tinha apenas 5 anos de idade. Ele não poderia governar. 5 anos. Não tinha como. Então o que é que acontece? Na Constituição de 1824, tinha lá uns artigos que dizia que caso o trono do Brasil fosse vago, por alguma razão, o Brasil poderia ser governado por uma regência. Até que alguém pudesse assumir novamente o trono do Brasil. Então o que é que ocorre? No Brasil houve essa regência, tá? E essa regência ia funcionar no país até o Pedrinho atingir a idade de 18 anos, no qual ele poderia assumir como Dom Pedro II, imperador do Brasil. Ok? Então, regência tem vários significados, mas aqui no nosso caso, na política, ela foi, digamos, o parlamento dirigindo, né? Regência vem de reger, né? Dirigindo o governo provisoriamente, tá bom? Provisoriamente. Provisório, não é para sempre, é provisório, só até o menininho crescer, tá bom? Então, o futuro imperador só tinha 5 anos de idade e tinha que estudar muito para ser imperador, para assumir o negócio da família, né? E quem assumiu o Brasil? O parlamento decidiu que 3 pessoas iriam governar ao mesmo tempo, chamada regência trina, que vem de 3, né? Provisória, de Nicolau de Campos, José Joaquim de Campos e o Francisco de Lima e Silva, militar. Você encontra esse assunto a partir da página 76. A partir da 76, você encontra esse assunto da regência, tá bom? Com essa regência, além do Exército Nacional, o pessoal ia criar um outro exército, chamada Guarda Nacional. Viu? Chamada Guarda Nacional, para acabar com aquelas revoltas que estavam acontecendo. Tinha um monte de revolta, que nós vimos aí na aula passada. Uma revolta para todo lado. O pessoal tudo doido para se libertar de Portugal, com aquelas ideias na cabeça, enfim. E essa Guarda Nacional era organizada e comandada pelos coronéis. Mais tarde a gente vai ver que essa Guarda Nacional ela vai se acabar. E vai permanecer somente a imagem, a figura do coronel. No Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, enfim. O coronelzão lá no interior mandando de todo mundo. Tá? Enfim, essa foi a primeira regência. Aí teve a chamada... Elas mudaram alguma coisinha na Constituição, né? Vamos ver o que ela mudou aqui. Essa regência mudou alguns artigos da Constituição de 1824. Nossa primeira Constituição do Brasil, tá, gente? Ela proibia o poder moderador.
claro, se não tinha imperador nem rei, então não havia necessidade de ter um poder moderador. Para você lembrar, o poder moderador é o poder lá de cima, lá do imperador. Só ele mandava, mais do que todo mundo, tá bom? Aí abaixo vinham os outros poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas o topo estava lá, poder moderador. Isso foi acabado nessa Constituição aqui, né? Instauração da regência una. A regência trina era provisória, assim como a regência una. Mas era melhor um só governando do que muitos, né? A gente vai ver que foi até um padre que foi governar sozinho o Brasil, chamada regência una. A extinção do Conselho de Estado, né? Para evitar que pessoas participassem demais, para não virar democracia, para não virar participação em exagero, o pessoal resolveu então acabar com o Conselho de Estado, que era uma espécie de órgão que ouvia todo mundo, enfim, né? E foram criadas as Assembleias Nacionais, aliás, provinciais, as Assembleias Provinciais, certo? Então essas foram algumas medidas do chamado governo provisório, ou seja, da regência una. Nós ainda vamos ver que durante essas regências no Brasil tiveram muitas revoltas, e muitas delas muito famosas, como por exemplo a Farroupilha, a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, né? Para libertar o Sul do restante do Brasil. Queriam fazer lá uma república de Piratini, uma república independente. Teve revolta no Nordeste, teve revolta no Centro-Oeste, teve revolta na Bahia, casos isolados de revolta, todo mundo querendo se libertar. Tiveram revoltas que eram para libertar a região do restante do Brasil, e também revoltas só para melhoria de vida, que não tinha. Bom? Então essa foi nossa aulinha de hoje. Nós continuamos na próxima, que a gente vai falar das revoltas, da regência do padre Feijó, né, que é uma regência única, e vamos ver no que é que deu essa regência. Será se o Dom Pedro II completa 18 anos de idade para assumir o Brasil? Ou será se ele assume bem antes de completar 18 anos de idade? A gente vai ver tudo isso nos próximos capítulos. Ok, tchau gente, bom dia. Valeu amiguinhos.